O vasto oceano não é apenas uma beleza natural mágica, mas também a fonte de vida para milhares de pescadores americanos. E no meio dessas ondas, uma indústria multibilionária está prosperando: a pesca da lagosta. Lagosta, um dos símbolos de frutos do mar mais luxuosos do mundo, não só traz ótimo sabor, mas também contribui significativamente para a economia. Você sabia que todos os anos, os pescadores americanos pescam mais de 94,1 milhões de libras de lagosta, gerando quase 725 milhões de dólares em receitas? O estado do Maine, conhecido como a capital mundial da lagosta, é responsável por 80% da produção de lagosta do Sequoia. Esta indústria não só cria empregos para mais de 4.500 pescadores, mas também contribui para promover o turismo e o comércio na região da Nova Inglaterra. De restaurantes sofisticados em Nova York aos movimentados mercados de frutos do mar na Ásia, a lagosta do Maine está em toda parte. Mas isso pode surpreendê-lo: a produção total de lagosta americana ainda é inferior à do caranguejo real do Alasca, outro produto também famoso no mercado internacional. Todos os anos, os Sinéasia capturam cerca de 130 milhões de libras de caranguejo-rei, gerando mais de 1,2 mil milhões de dólares em receitas. No entanto, a lagosta domina graças à sua diversidade no processamento e ao seu valor cultural de longa data. Não apenas os Sequoianos, países como Canadá, Austrália e África do Sul também são famosos pela sua indústria de pesca de lagosta. Em particular, o Canadá, o seu vizinho do norte, produz mais de 200 milhões de libras de lagosta por ano, excedendo em muito a produção do Sequoia. No entanto, o que diferencia a lagosta do Maine é o seu sabor único e a sustentabilidade na forma como é pescada. Então, como as lagostas frescas do Maine chegam à sua mesa de jantar? Junte-se a nós seguindo os passos dos pescadores americanos, explorando esta jornada mágica do oceano ao prato. No século XVII, a lagosta já foi considerada comida dos pobres na Nova Inglaterra. Os pescadores da época os capturavam manualmente ou com ferramentas primitivas e só os utilizavam como alimento para os prisioneiros ou como fertilizante. Mas tudo isso mudou no final do século XIX, quando as ferrovias se desenvolveram e as lagostas começaram a aparecer em restaurantes luxuosos em Nova York e Boston. De prato barato, a lagosta tornou-se símbolo de luxo e culinária sofisticada. Hoje, a lagosta não é apenas um prato, mas também um símbolo cultural do Maine. O Maine Lobster Festival anual atrai mais de 30 mil visitantes, gerando mais de 1.500.000 dólares em receitas apenas alguns dias após o evento. Graças à lagosta, a indústria do turismo do Maine contribui com mais de 8,6 mil milhões de dólares todos os anos para a economia do estado, dos quais uma grande parte provém de passeios, restaurantes e experiências relacionadas com a lagosta. A singularidade da indústria da pesca da lagosta reside nas armadilhas e nas mãos habilidosas dos pescadores. Agora vamos explorar esse incrível processo de pesca. Um dia de pesca da lagosta começa bem cedo. Por volta das 4 horas, pescadores do Maine estavam no porto para verificar o barco, preparar gaiolas e empilhar caixas de iscas. A isca usada para capturar lagostas geralmente é arenque congelado ou cavala. Em média, cada embarcação transporta entre 400 e 750 armadilhas, dependendo do tamanho da embarcação e do número de pescadores. Cada armadilha requer cerca de 2 kg de peixe como isca, fazendo com que o custo da isca para uma viagem chegue a 300 a 500 dólares. Além da isca, os custos operacionais de cada viagem também incluem custos de combustível e manutenção de equipamentos. O custo total de cada viagem pode variar de 1.000 a 1.500 dólares americanos, dependendo do tempo e da distância de pesca. À medida que o sol nascia,
os navios começaram a sair do porto, trazendo consigo expectativas de um dia produtivo de trabalho. Cada viagem costuma durar de 8 a 12 horas, com uma equipe de cerca de 3 a 5 pessoas trabalhando ininterruptamente no navio. As embarcações utilizam tecnologia GPS e sonar para determinar o melhor local para liberar as gaiolas. Áreas entre 15 e 90 metros de profundidade, perto de recifes, costumam ser locais ideais para montar armadilhas. Ao chegar ao ponto de pesca, cada gaiola é lançada ao mar, fixada por cordas ligadas a boias que flutuam na água. Cada boia é pintada individualmente e marcada para distinguir o proprietário. Um navio de pesca médio liberta cerca de 100 a 180 armadilhas por dia. A distância entre as gaiolas é geralmente de 60 a 80 pés, garantindo uma exploração eficiente sem esgotar os recursos. Depois de liberar a armadilha, os pescadores muitas vezes passam algumas horas verificando e fazendo a manutenção do equipamento, preparando as ferramentas necessárias para o processo de gaiola da armadilha. Este é também o momento em que comem petiscos ou contam histórias uns aos outros no mar. Depois de algumas horas, os pescadores começaram a puxar a armadilha. Um dispositivo especializado montado no navio ajuda a levantar cada gaiola pesando em média 50 a 70 libras do fundo do mar. Ao abrir a armadilha, os pescadores separam as lagostas no local. Lagostas com menos de 3,25 polegadas de comprimento ou lagostas fêmeas que carregam ovos serão devolvidas ao oceano para proteger a população. Em média, cada gaiola puxada pode conter de 4 a 10 lagostas, dependendo da área e da estação. Bons dias de pesca podem render um total de mais de 1.000 libras de lagosta por navio. Este é um número impressionante para os pescadores, mas ainda é inferior ao rendimento do caranguejo real do Alasca. Embora o rendimento médio da lagosta seja inferior ao do caranguejo real, o valor por libra é significativamente mais elevado, variando de 8 a 12 dólares em comparação com o caranguejo real, que é apenas cerca de 6 a 9 dólares por libra. Quando as lagostas são retiradas do mar, a preservação imediata é importante para manter o frescor. Os pescadores usam tanques de água fria com oxigênio adicionado, ajudando as lagostas a se manterem saudáveis durante toda a viagem de volta ao porto. Uma pescaria de lagosta é considerada bem-sucedida quando os pescadores coletam de 800 a 1.500 libras de lagosta, o que equivale a uma receita de 6.400 a 18.000 dólares. Por outro lado, se o rendimento for inferior a 500 libras, a viagem é considerada um fracasso porque não cobre os custos de combustível e isca. Quando o navio chega ao porto, os contêineres de lagosta são rapidamente descarregados e inspecionados pela última vez antes de entrarem na cadeia de distribuição. As lagostas serão classificadas por tamanho e peso antes de serem entregues em marisqueiras ou restaurantes. A lagosta do Maine não serve apenas o mercado do EUA, mas também é exportada para mais de 30 países, incluindo China, Japão, Canadá e países europeus. Destes, a China é o maior mercado, com preços de varejo que podem chegar a 20 a 30 dólares por libra. Nos Ecorewa, os consumidores consomem em média mais de 50 milhões de libras de lagosta por ano, atrás do caranguejo real, cerca de 70 milhões de libras, mas muito à frente do salmão no segmento de marisco premium. Embora o potencial econômico seja enorme, a indústria da lagosta também enfrenta muitos desafios. O aumento dos preços da gasolina aumenta os custos de transporte, enquanto as flutuações no comércio internacional, como a guerra comercial EU-China, podem afetar os preços e a procura de exportações. Outra dificuldade são os rigorosos requisitos de preservação. As lagostas precisam ser mantidas vivas durante todo o processo de transporte, com uma taxa de mortalidade não superior a 5% para evitar grandes danos.
Isto requer sistemas de transporte modernos e atenção a cada pequeno detalhe. Um pescador experiente no Maine pode ganhar entre 75 mil e 105 mil dólares por ano. Em comparação com outros empregos populares no Maine, este rendimento é cerca de 37% superior à média. No Alasca, os pescadores de caranguejo real podem ganhar entre 50 mil e 80 mil dólares americanos em apenas 3 meses de pico de pesca, mas as condições de trabalho são muito mais duras. Desde armadilhas lançadas ao fundo do oceano, passando pelas mãos hábeis de pescadores e depois viajando milhares de quilômetros até mesas de jantar em todo o mundo, a lagosta do Maine não é apenas um produto, mas um programa milagroso. Com mais de 94,1 milhões de libras de lagosta pescadas todos os anos, esta indústria não só traz grande valor econômico, mas também contribui para proteger os valores culturais e tradições do Maine. Então, da próxima vez que você saborear um delicioso prato de lagosta, lembre-se da viagem mágica das profundezas do oceano pelas mãos firmes dos pescadores do Maine. Cada lagosta é uma história de esforço, tradição e paixão. Imagine que você está saboreando um prato de lulas frescas, lulas grelhadas perfumadas, sushi de lula macio e doce ou lulas crocantes. Mas você já se perguntou onde começa a jornada para trazer aquelas lulas das profundezas do oceano para a sua mesa de jantar? Todos os anos, milhares de milhões de lulas são capturadas nos oceanos, contribuindo significativamente para a fonte global de alimentos. Na indústria de frutos do mar, a lula é considerada uma espécie de ouro branco do mar. Vejamos as regiões com maior produção de lula do mundo. No Pacífico, o Peru lidera a tabela com mais de 2,64 bilhões de libras de lula por ano. Seguido pelo Japão, uma potência na indústria de lulas, com uma produção de 1,94 bilhões de libras por ano. Na região atlântica, Espanha e Eroceia também são nomes de destaque, com 1,18 mil milhões e 1,39 mil milhões de libras por ano, respectivamente. Além de ter uma grande produção, a indústria da lula também é diversificada em espécies. A lula, comumente encontrada em pratos de sushi, é a espécie mais popular. Enquanto isso, a lula Humboldt, com até 1,80 metro de comprimento e pesando mais de 55 quilos, é a maior espécie, encontrada em abundância nas águas do Peru e do México. Estas lulas não são apenas uma fonte de alimento, mas também um símbolo da cultura culinária global. Desde restaurantes luxuosos em Tóquio até mercados movimentados em Itália ou no Vietnã, a lula tornou-se um ingrediente familiar, trazendo um sabor único e insubstituível. Mas por trás desses pratos requintados está uma viagem cheia de façanhas e esforços incansáveis dos pescadores. Uma jornada começa quando a luz na costa desaparece gradualmente, dando lugar a navios brilhantes no oceano. Vamos explorar. Antes de os navios de pesca de lula saírem do porto, é necessário realizar um passo importante: a preparação. Isto não é apenas preparação material, mas também preparação mental. Para os pescadores, cada viagem ao mar é uma verdadeira batalha com a natureza e o tempo. Dependendo da escala e do tipo de pesca, os equipamentos preparados podem variar. Um pequeno navio de pesca de lula custa apenas cerca de 15 mil dólares para estar pronto para sair para o mar, mas um navio grande com iluminação LED de alta potência e armazenamento refrigerado moderno pode custar até 120 mil dólares. Estas luzes LED, consideradas uma arma estratégica para os navios de pesca de lula, são capazes de iluminar até mais de 300 mil lumens, ajudando a atrair lulas do fundo do mar.
Cada lâmpada custa cerca de $100 e um navio de médio porte precisa de pelo menos 150 lâmpadas. O custo total só do sistema de iluminação é de até $15 mil. A linha de pesca especializada também é parte indispensável. Este tipo de fio não é apenas durável, mas também resistente à ferrugem para resistir a ambientes agressivos de água do mar. Um carretel de corda de 300 metros custa cerca de $500 americanos, e cada navio precisa de pelo menos 10 carretéis para uma viagem. Não podemos esquecer do combustível, fator que determina a sobrevivência de cada viagem. Um navio pesqueiro de lula queima, em média, cerca de 3 mil galões de diesel em uma viagem de pesca de 10 dias, a um custo de até $12 mil, dependendo dos preços do petróleo na época. Além das coisas materiais, a preparação mental é indispensável. Os pescadores experientes compreendem que, por mais cuidadosamente que se preparem, ainda terão de enfrentar desafios imprevisíveis da natureza. Com essa preparação cuidadosa, os navios estão prontos para embarcar na jornada em busca de grandes cardumes de lulas no meio do oceano. Mas esta jornada não só traz luz e esperança, mas também dificuldades o aguardam. À medida que o sol desaparece no horizonte, outra cidade começa a brilhar. No mar escuro, os barcos de pesca de lula acendiam as luzes, como estrelas no meio do oceano. Esta é a técnica da lanterna, um método único que utiliza luz para atrair lulas de camadas profundas de águas. Com capacidade para mais de 300 mil lumens, esta luz não só penetra na escuridão, mas também estimula a lula a deslocar-se para a zona de pesca. Mas atrair a lula é apenas o primeiro passo. Os pescadores têm de arrastar cada lula do fundo do mar para o convés em condições difíceis. Uma lula pesa em média 5 quilos, e existem espécies como a lula de Humboldt, que podem chegar a 110 quilos. Uma noite de trabalho pode durar até 10 horas. Um barco de pesca de lula de tamanho médio normalmente colhe de 500 a 700 libras de lula por noite, com um preço de porto de cerca de $1.200 por libra. Calculada, a receita de uma viagem de 10 dias pode chegar a $35 mil americanos. Trabalhar em barcos de pesca de lula não é para os fracos de coração. Os pescadores enfrentam ondas grandes, ventos fortes e, às vezes, até tempestades repentinas. Um pequeno erro pode fazer com que a linha de pesca fique emaranhada, a luz seja danificada ou até mesmo o equilíbrio do barco seja prejudicado. Apesar das dificuldades, os pescadores perseveram pelo benefício que trazem às suas famílias. Cada pessoa do grupo pode ganhar de $3 mil a $4 mil por viagem, o suficiente para cobrir suas despesas de subsistência. Tanques de tinta cheios são o resultado de horas de trabalho interminável. Mas esse não é o fim da jornada. Ao retornar ao porto, essas lulas iniciarão outra jornada, repleta de atrações e façanhas. Quando os navios chegam depois de uma longa viagem no mar, o trabalho não para. Para garantir a qualidade, a tinta deve ser processada e armazenada imediatamente. O processo de preparo começa com a lavagem das lulas para retirar o sal e as impurezas. A tinta é então classificada de acordo com tamanho e qualidade. As lulas que atenderem aos padrões serão transferidas para a próxima etapa. Para manter o frescor, a lula costuma ser congelada rapidamente a menos 40 graus Fahrenheit, o que ajuda a prevenir o crescimento bacteriano e preserva o sabor. Este método garante que a tinta permaneça da mais alta qualidade quando chegar ao consumidor. A lula é um dos frutos do mar mais populares do mundo. Na Coreia, o maior mercado consumidor de lula do Vietnã, a lula representa mais de 40% do valor total das exportações, com um volume de negócios de $114 milhões nos primeiros 6 meses de 2024.
Não só a Coreia, países europeus como Espanha e Itália também têm grande procura de lulas, especialmente lulas congeladas. A variedade de métodos de preparo e o sabor único fazem da lula um prato popular na culinária global. Depois de processada e conservada, a lula segue viagem até as fábricas de processamento. Aqui são transformados em produtos variados, desde lulas secas, lulas congeladas até pratos preparados, indo ao encontro das diversas necessidades do mercado. O processo de processamento das lulas começa com a descongelação dos ingredientes em condições de temperatura e higiene rigorosamente controladas. Em seguida, a lula é limpa novamente, retirando-se os órgãos internos, pele e olhos, restando apenas o corpo e os tentáculos. Em seguida, a lula é cortada em diferentes formatos, como círculos, fios ou pedaços, dependendo dos requisitos do produto. Para manter a frescura e a nutrição, a lula é muitas vezes rapidamente escaldada em água a ferver a 176 graus Fahrenheit durante cerca de 60 segundos, depois arrefecida repentinamente para evitar mais cozedura. Após o processamento, a tinta é embalada em embalagens a vácuo ou com gás conservante para prolongar sua vida útil. Esses produtos são então distribuídos para supermercados, restaurantes e exportados para diversos países ao redor do mundo. A indústria de processamento e exportação de lulas dá uma contribuição importante para as economias de muitos países. No Vietnã, as exportações de lulas e polvos atingem 84 milhões de dólares nos primeiros 5 meses de 2023, representando 35% do volume total de exportação de marisco. Desde árduas noites de pesca no oceano até modernas fábricas de processamento e, finalmente, a mesa de jantar, cada lula carrega uma história de perseverança, inovação e conexão global. No entanto, por trás da luz cintilante da indústria do marisco de lula, existem dificuldades que nem todos conhecem. Cada viagem marítima enfrenta perigos potenciais, desde tempestades inesperadas, falhas de equipamento, até a concorrência feroz no mar. Algumas zonas marítimas enfrentam mesmo o problema da pesca ilegal, colocando grande pressão sobre os recursos. Além disso, as alterações climáticas também estão a afetar profundamente a indústria. O aumento da temperatura do mar altera as áreas de vida e os ciclos reprodutivos das lulas, causando o declínio da produção. Os pescadores são obrigados a ir mais longe e a permanecer mais tempo no mar em busca de lulas. Mas apesar de tudo, os pescadores ainda perseveraram. Para eles, cada viagem ao mar não significa apenas ganhar a vida, mas também preservar uma profissão tradicional associada à cultura e à história. A jornada da lula do oceano até a mesa de jantar é uma história de solidariedade, criatividade e esforço sem fim. Uma história que conecta os trabalhadores oceânicos a milhões de famílias em todo o mundo. Vamos valorizar esse sabor e dar as mãos para proteger o Oceano Azul.